Você está demitido. Uma frase tão clássica que ficou tão marcada por conta do Roberto Justus. Mas será, empreendedora, que você está preparada para fazer demissões? No vídeo de hoje, eu vou falar com você como você deve demitir. Eu vou falar sobre quando você deve demitir e o que fazer depois que você demitir uma pessoa da sua equipe. E se você ainda não me conhece, meu nome é Andra Furquim, eu ajudo empreendedoras a se tornarem empresárias de sucesso. E se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve aqui no canal, pega papel e caneta e anota. Eu vou ensinar para você como fazer uma demissão de maneira assertiva e ainda assim deixar seu time bem alinhado. Então bora lá, vamos começar. Então é o seguinte, quando a gente decide demitir uma pessoa do nosso time, é porque aquilo já está causando um certo incômodo na gente. Porque a gente, como empreendedor, a gente sempre tem muitas demandas, né? Então, assim, a gente tem que contratar, a gente tem que demitir, a gente tem que treinar, a gente precisa estar de olho na venda, no financeiro. Então, é importante, né, que a gente tenha esse olhar que quando você olhou para aquela pessoa e falou, cara, é hora de demitir, demita. A sua intuição como empreendedor, ela nunca falha. Aliás, foi ela que te trouxe até aqui. Então é importante que você respeite isso. Eu tinha uma pessoa na minha equipe que eu gostava muito e ela trabalhou comigo, acho que por 2 anos. Só que eu percebia que a minha empresa ela parou de crescer com essa pessoa na liderança dela. E isso começou a me trazer um incômodo, porque sabe quando você olha para o teu negócio e fala, cara, meu negócio tem potencial. E por que eu não estou alcançando todo o potencial do meu negócio? Quando a gente empreende, a gente sempre tem essa ousadia de querer mais. Eu falo que a gente é insatisfeita, né? Parece que a gente tem uma ganância por querer mais. E eu acho que, na verdade, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque nos impulsiona para frente. Porque a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Então, se você entende que a sua empresa ela pode mais e que, de alguma maneira, né, essa pessoa está travando esse crescimento, a gente precisa mudar. Não dá pra gente ficar parada, porque uma pessoa decidiu que ela quer ficar naquele lugar. Então, eu sempre olhei para essa pessoa com um olhar de crescimento. Eu via que ela podia fazer mais e ela não estava entregando o que deveria. Então, assim, antes de demitir, eu apliquei vários feedbacks. Então, eu sentei, conversei, inclusive vou deixar aqui na sugestão um vídeo ensinando você a dar feedback. Então, a minha sugestão é que minimamente você dê 3 feedbacks antes de fazer a demissão. Então, sempre assim, de maneira muito assertiva, muito clara e alinhando muito as expectativas daquilo que você espera da pessoa e o que a pessoa espera da empresa também. Porque às vezes, quando isso não está alinhado, a coisa não flui bem. Então, essa pessoa, ela estava travando meu crescimento. E isso estava me incomodando. Mas eu sabia que eu estava na hora de demitir ela. E claro, às vezes por conforto, né? A gente acaba segurando a pessoa dentro da equipe. Às vezes porque a gente acaba pensando em todo o impacto que aquilo vai causar com o cliente, com a equipe, enfim, até pra gente mesmo, né? Porque a gente sabe que como empreendedora, dependendo do tamanho da equipe que você tem, a demissão que você faz acaba sobrando para você a demanda, né? Então isso também é uma coisa que faz a gente ficar ali empurrando, protelando. Só que a minha visão, né, e a minha experiência diz que isso acaba saindo mais caro. Às vezes a gente demorar ou protelar para tomar essa decisão, a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Então, eu acho que é importante, já que no seu coração isso tá tocando aí, né? Você precisa tomar essa decisão. E eu enrolei, eu procrastinei, eu enrolei pelo menos mais 1 ano para tomar essa decisão. E o que aconteceu depois foi, a pessoa saiu, eu tive que assumir a demanda dela, porque era um cargo de liderança, e a gente começou a performar 40% a mais. Então, ou seja, se 1 ano antes eu tivesse tomado a decisão, a performance tinha aumentado em 40% por 12 meses. Então, assim, eu não sei você, mas 40% a mais de dinheiro, de receita no caixa da empresa é bem expressivo, né? Então, pra gente ver como às vezes a gente vai deixando a pessoa e isso impacta no nosso crescimento e na nossa performance. Então, é importante você ter esse olhar, tá? Então, assim, né? Quando que é a hora de demitir? Então, quando? Tá com falta de alinhamento com os valores da empresa. Então, no meu caso, um dos valores da minha empresa é melhoria contínua. E essa pessoa, ela não estava usando esse valor
E principalmente, ela não estava aplicando a performance dela para fazer com que a empresa crescesse. Então, isso é algo que eu busco nos profissionais. Então, ela não estava alinhada com esses valores e eu fiz a demissão. E a gente tem que pensar, essa pessoa, por exemplo, se a sua empresa tem um valor de comprometimento, cara, e essa pessoa não está comprometida com nada. Você percebe ali, né, o quanto ela está entregando, a maneira como ela conduz as situações, mostra que ela não é uma pessoa comprometida. Então, assim, será que vale a pena continuar? A segunda coisa, o baixo desempenho. Então, a pessoa, assim, você está dando feedback, você está entendendo, olha, ela não está entregando, né, os resultados que a empresa teria como expectativa, então é hora de demitir. Porque, assim, a tua empresa precisa crescer, o teu negócio precisa continuar. Então, se você está permitindo que uma pessoa faça isso dentro da sua equipe, você está deixando dinheiro na mesa. Então, já está na hora de fazer essa mudança, tá? Comportamentos que prejudicam o time. Cara, isso é algo que a gente precisa olhar para isso, porque tem gente que ela é ruim, ela tem comportamentos ruins, e isso impacta em toda a equipe. Então, vou citar um exemplo, assim, né? Eu tinha uma colaboradora que ela sentia assim, ela tinha o costume de achar que tudo era ela que fazia. Ela era uma pessoa com uma boa performance, ela dava um bom resultado para a empresa, mas a maneira como ela falava era como se só ela fizesse. E o resultado de uma equipe é de uma equipe toda, né? Então, assim, quem trabalha sozinho, ok, o resultado é seu. Mas quando a gente trabalha em equipe, todo mundo faz um pouco, né? Então, claro, tem uns que faz mais, tem uns que entregam mais, e esses são reconhecidos por isso. Mas a gente tem que entender que existem mais pessoas. Então, essa pessoa, ela tinha esse comportamento, né? De ficar falando que, eu que fiz, eu que faço, eu que, né? E isso incomodava toda a equipe. E às vezes fazia a equipe ficar tão incomodada, porque a impressão que dava é que só ela era reconhecida, porque ela ficava o tempo todo se autopromovendo, que a equipe se incomodava com isso. Então, esse é um tipo de comportamento ruim, que precisa de feedback, e se a pessoa não tiver melhoria, ela precisa ser demitida, tá? E falta de interesse de evoluir e aprender. Por quê? Porque a gente precisa seguir adiante, né? Não dá pra gente ficar o tempo todo ali, né, empurrando a pessoa para que ela vá. Então, eu sempre falo que quando a gente tem uma empresa, se você precisa estar o tempo todo ali, né, fazendo as pessoas fazerem, você não tem uma empresa, né? Você tem uma equipe que precisa o tempo todo ser gerenciada por você pela sua motivação. E a gente tem que entender que o delegar consiste em entregar para que o outro faça. Então, se ele não está fazendo, pra gente não interessa. A gente quer realmente tirar essa demanda do nosso colo para que outra pessoa faça e a gente tenha mais tempo livre, né? Pra gente focar no que realmente importa. Então, a gente precisa que essas pessoas façam o que precisa ser feito, independente se a gente está na empresa, se a gente está falando ou se a gente não está falando, tá bom? E o não cumprimento dos combinados. Tem tanta gente que às vezes não cumpre aquilo que combinou, né? E a gente precisa ficar ali lembrando a pessoa, olha, você combinou isso comigo, você não sei o quê. Gente, isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo, sabe? Então, assim, quanto tempo a gente demora para formar uma equipe? Claro que não é fácil, eu não tô dizendo que é, tá? Porque quando sai alguém de uma equipe, desestrutura, aí a gente tem que colocar de novo e tal. Só que sai muito mais caro quando você insiste em ficar conversando com uma pessoa que já não tá dando resultado. Então, assim, chegou a hora de trocar, já chega, vai embora e já é, tá? Então, às vezes você quer manter por pena, por conforto, né? Porque eu gosto dessa pessoa, ela como pessoa é muito legal, ela precisa de um emprego. Cara, se ela precisa de um emprego, ela que lute por ter esse emprego. Isso não é uma responsabilidade sua. Então, se a pessoa fala assim, eu preciso muito trabalhar, e ela fica empurrando com a barriga o emprego, na boa, ela que vai procurar outro lugar para ela fazer isso. Na sua empresa, não. Então, assim, a gente precisa, às vezes, estar nesse lugar. Eu sempre falo assim, gente, a gente decidiu ser empreendedor. Então, existem habilidades e competências emocionais é uma delas, que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga gerenciar uma equipe. Eu sempre falo assim, gente, tem gente que fala assim, Andra, mas você é muito prática. Eu sou realmente. Mas por quê? Porque o sistema é assim. Então você fala assim, legal, você tem boleto para pagar? Eu também tenho. Então, se você tem boleto para pagar, você sabe o quanto é difícil a gente conseguir o cliente, o quanto é difícil a gente conseguir que o cliente ele pague na nossa empresa. Então, você acha justo você ficar pagando para uma pessoa que não está performando?
Cara, isso não é justo. Isso não é justo, não é certo. Então, o que que você precisa entender? Que quando você deixa a pessoa por um conforto dela ou seu, o dinheiro está saindo do seu bolso. E eu acredito que é suar, né? Então, assim, não vale a pena, tá? Então, e quando você deixa uma pessoa que não tá performando, você sobrecarrega uma outra pessoa da equipe e às vezes até a você mesma. Então, é preciso tomar a decisão quando você sente que já tá no momento certo de você demitir uma pessoa. Tá? Quando o time percebe, né, essa omissão que você, ai, não manda embora, porque não, eu vou conversar, vou ver, vou. Que às vezes fica desse, em cima do muro, né? A equipe percebe. E às vezes você acaba desmotivando outras pessoas do time, que às vezes estão dispostas a entregar mais e melhor, e você acaba impactando o seu resultado. Então, é hora de pensar, né? Chegou a hora de demitir? Tchau, 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 tchau. E o próprio time percebe que você está se sabotando por essa inação, sabe? Então, só decide, tá? E como que a gente prepara uma demissão? Como que eu me preparo para fazer a demissão de uma pessoa? Então, a gente tem que pensar em vários pontos, né? O primeiro, a questão financeira. Então, às vezes a gente não está preparado financeiramente, mas também vale, né, lembrar que você tem como fazer parcelamentos de rescisão pelo próprio sindicato, algo super formalizado, sem risco de processo trabalhista, e tá tudo bem, né? Se você nesse momento não tem. Só que às vezes sai mais caro você deixar a pessoa do que de repente você usar essa possibilidade. Segunda coisa que você precisa pensar, os documentos. Então sempre converse com a sua contabilidade, né, sobre as regras que existem para demissão naquele momento que você está fazendo, né, porque alguns sindicatos têm a questão da convenção coletiva que existe no mês de dissídio, que você não pode fazer a demissão. Então é importante você conversar com a sua contabilidade, se o momento, né, ele é propenso para que isso aconteça. Segundo ponto importante, né? Qual é o impacto que isso vai causar na equipe? Então, se perguntar isso, né? Fazer uma anotação, né? Clareza é poder. Eu sempre falo assim que como que a gente faz, né, para tomar uma decisão? Perdas e ganhos. Pega uma folha sulfite, divide no meio. De um lado você coloca perdas, do outro lado você coloca os ganhos. Então, o que eu perco demitindo essa pessoa? E o que eu ganho? E aí você faz um equilíbrio aí na sua balança, né? Então, gente, é sério, faz dessa maneira. Pega papel e caneta, anota. Então, de que maneiras, que tópicos que eu preciso para fazer uma demissão? E faça a demissão de acordo com aquilo que você decidiu ali, pensando com clareza. Porque tem gente que age pela emoção, né? E quando a gente age pela emoção, a gente acaba tomando decisões erradas. Porque o emocional, ele nunca é a melhor maneira de fazer as coisas, né? Então a gente tem que pensar com clareza. E clareza é poder. Então eu sentei. Então assim, por que eu tenho que mandar essa pessoa embora? Pautei lá os tópicos. Perfeito. Qual é o impacto que vai causar essa pessoa saindo da minha equipe? Pautei os tópicos. Então, o que eu perco e o que eu ganho com essa pessoa saindo da equipe? Pautei os tópicos e equilibrei na balança. O que fez mais sentido aqui? E aí você vai tomar a decisão, tá? Quando você for realmente, né, com a decisão tomada e for conversar com a pessoa, então você senta com ela. A minha sugestão é que você se prepare. Então, porque quando você estiver escrevendo tudo isso que a gente conversou agora, você vai ter clareza. E aí você já vai ter mais ou menos uma pauta. Então, você já vai saber o motivo pelo qual você está demitindo. Você já vai saber, assim, o que realmente te levou a tomar essa decisão. E seja verdadeira, fale a verdade. Olha, fulano, eu sei que, assim, é muito difícil, né, essas decisões, mas hoje eu tô fazendo a sua demissão por causa disso. Relembre a pessoa, o que ela tem de bom. Então, o que essa pessoa tem de bom, né? Isso, então assim, hoje você não se encaixa na minha equipe, né? Mas eu acredito que talvez você possa se encaixar em outro lugar que esses pontos fortes seus, eles sejam melhores, eles sejam mais relevantes do que estão sendo nesse momento aqui para a nossa equipe. Então, deixe claro, né, que não é nada pessoal, que realmente é algo ali dentro da empresa, dentro do resultado que você vem buscando, para que você tenha, assim, mais assertividade, né? Não fica assim, esteja firme ali, posicionada, sabe? Nada de longos rodeios, não, é ponto, sabe? Ó, infelizmente hoje eu tô fazendo sua demissão. O motivo é XXXX. Você é uma pessoa boa nisso, mas hoje não está congruente aqui pro nosso time. Então, assim, acabou. Ponto e basta.
tá? Então assim, André, quanto tempo? Não tem tempo. 5 minutos você faz uma demissão. Se a pessoa começar a se justificar e querer falar, e querer isso, e querer aquilo, é assim, fulano, é uma decisão. É simples assim. Existe mais alguma coisa que eu posso fazer por você nesse momento? E acabou. Porque se a gente fica ali dando, né, vazão para a pessoa falar, chorar, ou não. Simplesmente a gente precisa ser prática no sentido de falar, tomei a decisão, estar posicionada, firme na decisão e assim, treinada para falar sobre isso. Porque às vezes a gente fica assim, a gente não se prepara. Quem se sai melhor em qualquer negociação? Quem se prepara. Tudo que a gente vai fazer na vida como empreendedora, a gente tem que estar preparada. Quando a gente vai conversar com o cliente, quando a gente vai fazer um fechamento, quando a gente vai fazer uma venda, quando a gente vai se apresentar para o nosso cliente. E não é diferente para o nosso colaborador. Então, se você vai demitir, se prepare para fazer a demissão. Eu sei que não é um momento fácil, mas é possível fazer isso de uma maneira leve. Tudo bem? E também pensa no benefício, né, que você vai ter. Então sempre pensa no benefício. Qual é o benefício que eu vou ter em fazer essa decisão, em fazer essa demissão? O benefício é X. Então, ótimo. Tome a decisão, faça o que precisa ser feito, porque afinal de contas o sucesso está em fazer o que precisa ser feito. Se você tem alguma dúvida, né, sobre como conduzir essa conversa, deixa aqui embaixo desse vídeo, porque aí eu posso de repente trazer uma outra possibilidade aí de conversa para vocês, tá? Então assim, pra gente finalizar, fale com respeito, né? E assertividade, né? Nunca agredindo a pessoa e tudo mais. Sempre falando sobre encerramos um ciclo, tá bom? Deixa claro isso. E o que fazer depois, né? Que acabou o ciclo. Aí você precisa sentar com a equipe, né? Acolher a equipe, porque toda demissão gera um impacto e as pessoas ficam naquele burburinho. Então, o nosso papel como líder, né? Como empreendedora e líder desse negócio é sempre minimizar o impacto de qualquer mudança. Então, se a gente tem uma mudança de mercado e aí muda tudo dentro do nosso cenário ali, se a gente tem uma mudança de equipe, mudou o nosso cenário, a gente tem que ter posicionamento com a nossa equipe. A gente precisa sentar e falar, gente, é o seguinte, fulano foi demitido, mas assim, o nosso time continua. Quem vai assumir as demandas é a pessoa XYZ, realinhe a equipe, né? Para que eles percebam que você se preparou para esse momento, que você não tomou uma atitude impensada ou que você tomou uma atitude da noite para o dia, tudo bem? Então, reforce, né, a cultura da sua empresa, do seu negócio, né? O que você espera deles a partir de agora e simplesmente ali pergunte, reforce com eles se você pode contar com esse time, tá? Então, esse reforço ele é importante, tudo bem? E vai fazer com que a equipe fique mais engajada com você se você se posicionar de maneira correta. E se você tem dificuldade de posicionamento com a equipe, de liderança, de fazer um feedback, demissão, então eu quero te convidar a participar da mentoria Empreenda com Produtividade. Lá eu ensino você a ter clareza, né, daquilo que você deseja nesse momento no seu negócio, como você pode crescer o seu negócio, como você pode desenvolver a sua liderança, a sua autoconfiança e principalmente a sua produtividade. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo está o link para você fazer a aplicação para a mentoria. Então clica aqui, já se inscreve e assim que você preenche a aplicação, eu entro em contato com você para a gente bater um papo e eu saber se você está preparada para vir para o lado de cá para ser a minha mentorada, tá bom? Gente, então é o seguinte, o que a gente conversou aqui hoje, né, dentro desse vídeo, desse contexto aqui de como demitir alguém, né? Então é assim, a gente falou sobre quando é hora de demitir, né, como se preparar para essa demissão e o que fazer depois que você tomou a decisão de demitir essa pessoa com as pessoas que ficam no time. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu curtir aí, comenta aqui embaixo qual foi o seu maior aprendizado assistindo esse vídeo e lembra de compartilhar com outra empreendedora, porque com certeza esse é um desafio para muitas de nós. Então, toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal às 7 da manhã, 7 horas da manhã na próxima segunda eu vou estar aqui e vou te esperar. E o meu desejo para essa semana é que você empreenda com muita produtividade.